Hi guys, my name is Patricia, I am the English teacher. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre voz passiva. Yes? Do you remember the passive voice? Lembram da voz passiva, pessoal? Na verdade, o que eu preciso lembrar? Que a gente simplesmente usa o to be de formas diferentes e o resto, a estrutura é sempre a mesma. Então, por exemplo, se eu falar he fixes the car every month. Por exemplo, ele conserta o carro todos os meses. Ou vamos ver um outro exemplo. He fixed the car yesterday. Ele consertou o carro ontem, né? He can fix the car. Ele sabe consertar o carro. Lembra usando o modal verb, né? O can. Or he will fix the car tomorrow. Ele irá consertar o carro amanhã. Então, vocês lembram que o mais importante é o quê? Eu sempre vou inverter a frase. Então, eu descubro onde está o verbo, tá? O verbo principal. E o objeto vira sujeito, né? Então, the car. Good. Aí eu vou usar o to be no mesmo tempo do verbo. Ó, presente. To be no presente, the car is. Esse aqui é um verbo regular. Então, o que acontece? Na terceira forma, eu só coloco o ed no final. Então, the car is fixed. Por quem, gente? By, por ele. Então, by him every month. Então, o carro é consertado por ele todo mês, ok? He fixed the car yesterday. Ele consertou o carro ontem, né? Simple past, passado. Começo por aqui, então vai ser o quê? The car. Aí eu preciso usar o verbo to be no passado. Como é o verbo to be no passado? Was, ok? E aqui, ó, o verbo é normal, é regular. Então ele fica fixed mesmo. The car was fixed por quem? By him yesterday. Ok? He can fix the car. Ele sabe consertar o carro. Gente, qualquer verbo modal, can, must, may, tá? Ele fica a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer? Vou inverter the car. To be com o can. Vai ficar o quê? Can be. Né? Então, the car can be fixed by him. E aqui, he will fix the car tomorrow. Will fix, futuro, ó. Então, vai ficar o quê? The car will be, porque é o to be no futuro, né? E o verbo sempre na terceira forma. Will be fixed by him tomorrow. Good. Vamos ver a continuação das atividades, né? Gente, escolher a voz passiva ou ativa dos verbos, tá? Então, você tem que ver o que faz sentido, né? Se eu tiver aqui, the door open, a porta aberta. Então, ela não deve ser deixada aberta, né? Então, qual vai ser a melhor opção? The door must not be left open. Yes? Edward, the flowers every day. Às vezes, gente, a frase é normal. Ele molha as plantas todo dia. Então, Edward waters the flowers every day. Good. Gente, vão acabar de fazer a atividade, tá?
Number 3, vocês vão usar as palavras dadas para escrever frases com a voz passiva, tá? Então, vocês têm que ver a ordem e a forma dos verbos, né? Então, eu tenho aqui, ó, Symphony Number 9, Compose and Beethoven. Então, o que que acontece, gente? Isso é algo que já aconteceu no passado, né? Então, o que que eu posso dizer? Que Symphony Number 9, ela foi composta, né? Was composed by Beethoven. Yes? Esse é o caso que a gente mais usa, né? A voz passiva. How about Mona Lisa, people? Ela foi pintada pelo Da Vinci, né? Então, o que que eu posso falar? Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Yes? Então, as frases, gente, vocês têm que ver. Se foram coisas que já aconteceram, coloca no passado. Good? Write the sentences below in the passive voice. Então, vocês vão reescrever as frases usando a voz passiva. Então, aqui, gente, se eu tiver Franklin left a large amount of his fortune to the cities of Boston and Philadelphia in 1790. Então, o Franklin deixou uma grande parte da sua fortuna para as cidades de Boston e Filadélfia em 1790. Gente, não importa se a frase é curta ou grande, tá? Você acha o verbo. Qual é o verbo? Left. Qual é o tempo desse verbo, gente? A frase está no passado. Então, como que vai ficar? Eu passo o que tem depois do verbo, o objeto vira sujeito. Então, a large amount of Franklin's só é grande, gente. Fortune é todo o objeto, ó. Então, eu inverto tudo isso aqui. A large amount of Franklin's fortune foi deixada, então é no passado. Então, to be no passado. E qual é a terceira forma do verbo? Left, yes? E o resto eu só copio. To the cities of Boston and Philadelphia in 1790. Vamos ver mais uma. Around 125 million people speak Japanese. Por volta de 125 milhões de pessoas falam japonês. O que vocês vão achar? Qual é o verbo, gente? Speak. Tá em que tempo? No presente. O objeto é o que vem depois do verbo. Então, vai ser o quê? Japanese. To be no presente. Is, né? O verbo to speak na terceira forma. Então, Japanese is spoken por quem? By around 125 million people. Então, gente, isso não muda nunca, ok? Vocês vão tentar fazer as outras frases e daí vão conferir, comparar, tá? Em sala. Gente, olhem aqui. Falando um pouquinho mais sobre o Benjamin Franklin, yes? Ele foi muito importante, né? Ele teve contribuições muito importantes para a ciência, especialmente no campo da eletricidade, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão estar dando uma shape, né? Uma garibada, dando uma melhorada no seu conhecimento sobre a eletricidade, né? Então, vocês vão falar desde a época do Franklin, né? Vão ver o que aconteceu com
a eletricidade, tá? Então vocês vão ler esse texto e vão sublinhar as palavras que não conhecem e vão ainda procurar no dicionário para depois vocês poderem discutir, tá? E aqui, gente, vocês têm aqui um dos livros escritos pelo Franklin, ok? Experiments and Observations on Electricity. Experiências e observações, né? Experimentos e observações sobre eletricidade, tá? Então, vocês vão dar uma lidinha no texto e vão ainda falar um pouquinho sobre quando foram publicados alguns artigos, quando foram escritos, né? Então, vocês vão discutir em grupos, tá? King Louis XV read a translation of Benjamin Franklin's work. Então, o rei Luís XV leu uma tradução do trabalho de Benjamin Franklin. In your opinion, is it better to read a scientific paper in the original language or translated? Na sua opinião, é melhor ler um trabalho científico na língua original ou traduzido? Justify your answer. Então, justifique a sua resposta, tá? Vocês vão dizer o que vocês acham, qual é a opinião de vocês e por quê. What are the advantages and disadvantages of having scientists communicate in a common tongue? Quais são as vantagens e as desvantagens de ter os cientistas se comunicando na mesma língua? What do you think? Yes? Why is English the language of science when brilliant scientists come from all corners of the globe? Por que o inglês é a língua da ciência, né? Mesmo quando brilhantes cientistas vêm de todas as partes do mundo, né? Por que todos falam inglês? Is it a good idea? Explain your reasons. É uma boa ideia? Explique a sua ideia, né? And do you think scientists will lose their own voices and their way of communicating ideas if they publish a paper in a language that is not their mother tongue? Vocês acham que os cientistas vão perder a própria voz, né? E a sua própria maneira de se comunicar, de comunicar as suas ideias, se eles publicarem um relatório, né? Um estudo científico numa língua que não é a própria? Por exemplo, nós falamos português. Se nós publicarmos um texto em inglês, você acha que isso interfere? Então, vocês vão dar a ideia de vocês e discutir. Good? Gente, lembrem sempre de dizer o porquê. Não é simplesmente yes, no, né? Mas o porquê. E aqui, gente, nós temos uma revisãozinha, tá? Da active voice and passive voice. Good? Study a lot this part and see you next time. Goodbye.